Muito bem, retomando com o nosso programa, Josiane Santana, Clínica Inclusiva. Isso aí, reforço Roque. positivo. Um assunto importante. Um assunto importante, de grande valia e que vai acrescentar, com certeza, divisas para os pais, grandemente preocupados com a educação dos filhos, pais muito exigentes, por sinal. Não, doutor Rafael? Rafael, desculpa. Começou, Rafael, guarda o celular. A gente fez essa brincadeirinha com o celular, mas para representar um pouquinho do que a gente vê muito no nosso dia a dia com as crianças. Temos dado muita ênfase, né, ao nosso celular, à correria do dia a dia, e muitas vezes esquecemos dos nossos pequenos, né? E quando que a gente geralmente dá atenção para eles, né? Porque eles gostam muito de atenção. Quando eles aprontam alguma ou tem algum erro, né? Então, a história do reforço positivo é bem essa, tentar olhar mais o que nossos filhos fazem de bom, nossas crianças fazem de bom, e saber conduzir melhor o que eles fazem, às vezes, um pouco errado, né? Sem tentar ser tão punitivo. Deixa eu entender uma coisa, doutor Rafael. Os pais estão sendo estão sendo muito comedidos em exaltar a qualidade, a virtude dos filhos, e estão, assim, com um ímpeto muito grande em apontar onde é que estão os defeitos. Seria isso, Josiane? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem pais que tudo que o filho faz é positivo e lindo e maravilhoso e exacerba isso num nível que não é saudável, né? A criança tem que receber frustração, ela tem que saber quando ela está com um comportamento inadequado, faz parte da educação, do processo de desenvolvimento da criança. Mas, por outro lado, também tem pais que são direcionados a criticar a criança constantemente, né? E aí essa brincadeira do celular é bem isso aí. Às vezes a família está trabalhando, está ali no WhatsApp, está respondendo alguma coisa que é importante, sim, mas a criança está no momento de lazer, ela quer brincar com a mãe, ela quer a atenção do pai, né? E acaba que ela começa a fazer coisas ao redor para chamar aquela atenção, e os pais, ao invés de verem a postura, enxergarem a si mesmo, mudar a postura com a criança e trazer, né, a criança para um contexto saudável, participativo, de brincadeira, lúdico, né, dando atenção, isso não acontece. Agora, doutor Rafael, uma coisa que é importante, as crianças têm uma grande demanda educacional. Elas são estimuladas a estudarem, a obterem boas notas, na grande maioria das vezes a serem os primeiros na sala, enfim, no quesito educação escolar, rendimento e notas, mas existe também a necessidade premente da criança com a diversão, com o entretenimento e essas outras ferramentas que fazem parte da vida dela. Talvez a pergunta mais sábia fosse como harmonizar essas questões. Sobre essa parte do tempo livre da criança, é bem importante ela ter esse tempo livre como reforço e também como atividade principal da criança, né? Hoje em dia, a gente pode até enxergar, não pensar que os pais estão sendo muito punitivos. Só que às vezes a rotina da criança de inglês, teatro, balé, judô, karatê, essa rotina acaba sendo punitiva para ela também, né? E ela acaba não tendo esse tempo livre, que é muito positivo para a criança, onde ela vai poder se desenvolver mais harmoniosamente, mais tranquilamente, né? E muitas vezes por essas exigências, os pais eles acabam cobrando muito o filho, exigindo que ele seja quase perfeito, né? E cada errinho que o filho tem, eles às vezes têm uma condução muito pesada em cima dele, né? E isso aí pode trazer problemas para a autoestima, criar crianças muito ansiosas, né? Então, eu acho que o principal é tentar conduzir os erros de uma maneira tranquila e positiva. Filho, não foi tão legal, você pode, vamos lá se esforçar, precisa de ajuda? Né? Estou aqui com você, estamos lado a lado. E nas horas que ele estiver fazendo a coisa certa, brincando, tendo as atividades dele da maneira correta, o pai chegar, dar um abraço, falar isso aí, filhão. Tudo isso são coisas positivas para a vida da criança. E talvez a gente deva prestar atenção, não, Josiane, naquilo que se refere à sobrecarga emocional. Sim. Porque os pais estão sobrecarregados e os filhos acabam estando sobrecarregados também. Exato. E o que isso pode gerar, o que isso pode desencadear emocionalmente, tanto para os pais quanto para os filhos? A questão dos pais terem uma rotina de trabalho muito grande é de fato algo muito grave. Hoje em dia a gente fica muito preso a essa questão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então o meu filho ele tem que entender que eu preciso trabalhar para dar o melhor para ele. Só que o que as crianças precisam não vem de loja, é atenção e carinho.
Então, pais muito ausentes, o que eles vão criar, né? Principalmente com crianças até uns 5 anos? Vão criar crianças muito inseguras, porque a criança ela tem necessidade de se sentir próxima, segura. E quem é o porto seguro dela são os pais. Então, uma criança que fica muito distante dos pais, ela pode se sentir mais insegura. Essa insegurança vai aumentar a ansiedade, depressão infantil, que a gente tem sim vários casos de depressão infantil. Pode trazer o que? A criança ela começa a aprontar na escola, aprontar em casa. Por quê? O pai nunca vai buscar ela na escola. Por quê? Porque ele está trabalhando. Só que daí a diretora liga, ó, teu filho bateu na professora. Aí ele vai. Daí o pai tem que ir lá buscar ele. Então a criança pega, ó, se eu bato na professora, meu pai vem aqui. E eu tenho meu pai. E uma coisa meio esquisita das crianças é que mesmo essa atenção do pai bravo, ela gosta. Ela se sente reforçada, mesmo com essa atenção brava do pai, mesmo o pai dando uma bronca. Para ela é uma forma de amor. Ela é uma forma de amor. Josiane, olha que coisa importante. Talvez seja o momento de se dar atenção ao fato de que pais e filhos devem se incluir uns aos outros. Aí está a inclusão. Onde é que entra essa ferramenta no seu campo, Josiane? Então, Roque, eu falo bastante disso na clínica, falo bastante disso com as mães, com os pais, que a criança, ela precisa sim de fazer terapia ocupacional, ela precisa de fazer fono, ela precisa de fazer hidro, ela precisa de ter uma gama de atividades para desenvolver o motor dela, para desenvolver o cognitivo dela. Mas ela precisa desses momentos de lazer, né? E nada substitui, eu sempre bato muito nessa tecla, que nada substitui essa atenção da família. A atenção dos pais, o aconchego, né? E aí você forma uma pessoa mais segura e capaz de ser inclusa na sociedade, né? Porque o amor, a base do amor, ela recebeu da família. Então ela vai se enxergar assim nos contextos sociais e vai estender isso nos contextos sociais. Poxa vida, que bacana. Doutor Rafael, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um conselho para os pais, né, que estão nos acompanhando, no sentido de se adequarem de uma maneira positiva aos filhos e poderem perceber toda essa demanda e conjugar essa demanda de uma forma satisfatória, de modo que através desse equilíbrio todo mundo possa se beneficiar. Qual seria a sua mensagem para eles? Eu acho que a principal terapia é o amor familiar, saber ouvir. Hoje em dia os pais têm muito medo de saber ouvir o filho, de entender por que ele está fazendo aquilo lá. Algumas crianças, até com alguns comportamentos um pouco agressivos, os pais às vezes encaram como coisas pessoais. Eu acho que ele não gosta de mim. Mas na verdade são pequenas frustrações, são coisas que a criança está passando e os pais têm dificuldade de enxergar. Então, tentar se aproximar do filho. Da mesma maneira que o pai tem o horário de trabalho, o pai tem o horário da ginástica, que é importante, ele tem que ter o horário com o filho. Então, uma meia horinha por dia é muito fundamental para uma família equilibrada. De brincadeira, sentar no chão, brincar com seu filho. Josiane, para a gente finalizar, isso é inclusão. Isso é inclusão. Esse é o caminho do amor, o caminho da inclusão, da aceitação e de se colocar no lugar do outro. Gente, muito obrigado. Até uma Prazer, próxima oportunidade. Roque. Foi muito salutar, foi muito gostoso. E a gente espera o Rafael, a Josiane é sempre nossa convidada para uma próxima edição, ok? Obrigado. Tá bom, obrigado, Roque.